Pai bendito, glorioso e eterno, te louvamos e te exaltamos nesse momento santo e maravilhoso, Pai. Damos a Ti graças e rendemos adoração ao Teu nome, porque o Senhor já tem aqui falado conosco, mas também, Senhor, nós queremos receber a Sua palavra, Pai. Palavra que vem de encontro ao coração do Teu povo, da Tua igreja, pois o Senhor conhece, sabe as necessidades que tem o Seu povo, Pai. Deus Santo, usa mais uma vez a vida do Teu servo, fala mais uma vez de uma forma abundante em nossos corações, Pai. Deus Santo e poderoso, nós Te suplicamos e lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podem vos assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Louvamos a Deus, meus irmãos, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido em mais um culto com os jovens e adolescentes. O Senhor já tem falado ao coração da igreja, irmãos? Glória a Deus, e nós cremos que Ele ainda tem mais uma porção ainda a ser transmitida aos nossos corações. Domingo passado não pude estar com os irmãos no culto de Santa Ceia, devido à posse do pastor Abraão, pastor setorial ali em Candeias, então tive que estar ali representando a nossa congregação. Nosso pastor Denilson Cachone já foi para outro setor, né, estará sendo empossado, se não me engano, lá nesse domingo, ou foi ontem? Foi ontem, né? Oi? Na terça-feira, isso, não, o nosso pastor que está assumindo o campo, pastor Abraão, ele é que está passando o setor lá em Piacatu hoje, se não me engano hoje, para o próximo obreiro que está ali assumindo. E estará já no decorrer da semana cuidando do nosso setor 10. Então, justificando aqui, creio que o irmão Rodrigo passou para os irmãos no domingo passado, na ceia, mas justificando para os irmãos a minha ausência de aqui não poder estar. Mas vamos lá, irmãos. Sem nós perdermos tempo, vamos falar do melhor que nós temos para falar, que é da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 30. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 30. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Glória a Deus, mais uma vez. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Meus irmãos, vamos falar mais uma vez, um pouquinho mais deste texto, né? Desses 3 jovens ao qual o Senhor usou poderosamente nesse exílio, ao qual o Senhor honrou com mais poder ainda, mesmo em terra de opressão, mesmo em terra distante, mesmo em lugares áridos, mesmo na casa que não era deles. O porquê, meus irmãos? Eu leio esse versículo para nós não pesarmos no tempo e não desgastarmos os minutos que nos restam, mas vamos recapitular aqui um pouquinho sobre a vida destes 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, junto com Daniel,
foram levados à Babilônia neste exílio, foram levados, né, para servir ao reino, para servir ao rei Nabucodonosor. Ele pede agora para separar jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, lá no versículo 4 do primeiro capítulo, e instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciências, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Ou seja, meus irmãos, estes 4 jovens, a saber, Daniel, vamos falar dos seus nomes, do qual eles já pertenciam. Veja o versículo de número 6 do mesmo texto. E entre eles se achavam um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, de Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abed-nego. Veja, meus irmãos, que esses jovens levados agora, cativos, levados e escolhidos, irmão Rodrigo, para ser instruído nas letras fora do seu contexto. Veja, meus irmãos, que nem mesmo o seu nome próprio lhe foram conservados. Porém, meus irmãos, esses jovens eram tementes ao Deus de Israel. Esses jovens foram fiéis ao seu Deus, foram fiéis ao Senhor. Indiferente, irmãos, de terem tirado tudo deles, tirado eles da sua pátria, tirado eles do meio dos seus entes queridos, tirado eles do seu jeito de viver, tirado ele da sua alimentação que eles tinham costume, levados agora cativos, ensinados na letra agora daquelas que não era deles, e até mesmo o seu próprio nome, meus irmãos, lhe foram tirados, trocados. Foram dados novos nomes para eles. Porém, estes jovens, meus irmãos, não se dobraram, mesmo mediante ao que eles estavam enfrentando, não se dobraram a deuses estranhos. Não abandonaram o seu verdadeiro Deus. Não de forma alguma aceitaram renunciar à sua fé. E eu trago agora a aplicação, meus jovens, igreja do Senhor. Na nossa vida e na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós somos instruídos pela palavra de Deus. Nós conhecemos o nosso Senhor, mas muitas das vezes nós somos levados a nos colocarmos contra o nosso Senhor. Muitas das vezes somos guiados e levados a negar ao nosso Deus, negar as nossas origens, e aí nós trazemos aqui a explanação do texto que o nosso irmão Marcos deu, do que adianta nós sermos luz aqui dentro da igreja, mas se confrontado lá fora, nós não estamos dando o exemplo daquilo que somos aqui. Do que adianta nós sermos sal da terra, mas se lá fora o nosso exemplo não é de tempero. O nosso exemplo não é de levar as boas novas de salvação. O nosso exemplo, irmão Rodrigo, não é de adorar e de agradar ao nosso Deus. Veja, meus irmãos, esses jovens foram colocados à prova. Por quê? Mesmo depois de terem caído, irmã Francisca, no gosto do rei, mesmo depois de já serem colocados em alta posição, agora eles serão provados. Por quê? Porque sai agora a ordem, né? Essa estátua agora de ouro que é feita e é levantada. Foi deixada agora a ordem para que todos, quando ouvissem os instrumentos tocando,
Quando ouvissem todos os sons, é para que eles parassem o que estivessem fazendo, irmão Rodrigo, e se prostrassem, e se adorassem a essa imagem de ouro. Porém, meus irmãos, o que Sadraque, Mesaque e Abednego faz? Eles não dobram os seus joelhos. Eles não renunciam ao seu verdadeiro Deus. E quando eles é colocado contra a parede, porque a denúncia veio, a denúncia chegou, olha, ó rei, viemos aqui trazer a informação para o senhor, que tem 3 jovens aí, ao qual o senhor colocou até mesmo em grande estima sobre o reino, mas quando é a hora de dobrar os seus joelhos e adorar a imagem, a estátua de ouro, eles não estão se dobrando. E o que o rei Nabucodonosor faz? Manda chamar, Ana Luísa, esses jovens. E agora vai confrontá-los. Ou seja, vou dar outra oportunidade. Vou mandar tocar as músicas. Vou mandar tocar agora os instrumentos. E quando acontecer isso, vocês dobrarão os seus joelhos. E o que eles respondem? Ó rei, nós não adoraremos a outro Deus. Nós não dobraremos os nossos joelhos. E agora chega a notícia para eles: irmão Rodrigo, se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados na fornalha ardente. E o que eles respondem? Rei, não, então aí não, então nós dobramos. Não, o que eles respondem: Senhor, rei, o senhor pode nos lançar lá, nós não adoraremos. O senhor pode nos lançar. O nosso Deus ao qual nós servimos, Ele nos livrará. E se não nos livrar, Ele o sabe, mas nós não adoraremos. Igreja do Senhor, irmãos, o que é que tem acontecido em nossas vidas que tem nos tirado do foco? Nós temos sido como esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou quando lá no nosso trabalho é imposto uma regra para que nós venhamos a fazer aquilo que não adora a Deus, aquilo que não agrada a Deus, ou quando é oferecido algum valor para que nós venhamos nos corromper, nós temos dobrado os nossos joelhos diante a estratégia do inimigo contra a nossa vida. O que tem acontecido conosco, irmãos? Temos sido fiéis a Deus na provação, ou nós temos nos rejeitar, nós temos deixando de rejeitar o pecado e estamos nos dobrando diante daquilo que o inimigo tem colocado diante de nós? Meus irmãos, esses jovens, eles não se dobraram, irmã Jane. Eles não se dobraram. E o rei, enfurecido como ele estava, irmão Marcos, manda agora aquecer, irmã Aline, esta fornalha. Manda aquecer mais e mais e mais. E agora manda lançá-los lá atados. Lança eles atados dentro desta fornalha. Porém o rei agora, irmão Rodrigo, Nabucodonosor, começa a olhar para dentro daquela fornalha. E ele olha e ele firma a visão. E ele vai olhar agora: mas nós não lançamos 3 ali dentro? Sim, ó rei, foram 3 os jovens que nós lançamos. Mas eu estou vendo 4 ali dentro. Oh, glória a Deus, aleluia. E o 4º tem a semelhança dos filhos dos deuses. A semelhança do 4º é daquele ao qual é o Rei dos Reis. Quem que é que estava ali, meus irmãos? Jesus, a presença do Senhor, irmão Rodrigo, Cristo Jesus, o qual falamos teofania, a aparição do nosso Senhor. Ele estava como o 4º homem da fornalha, livrando aqueles 3 jovens que não se dobraram diante daquela estátua de ouro. Meus irmãos, podem te ameaçar, podem dizer que vai cortar o seu salário, pode dizer que vai te mandar embora, pode dizer que você vai perder. Meu irmão, não se dobre a investida das trevas contra a sua vida, porque fiel é o nosso guardador. E se preciso, meus irmãos, a porta que se fecha ali, ele abre uma muito maior para aquele que é fiel.
Não se dobre, jovens, não aceite aquilo que o inimigo vem a querer ofertar para você, porque maior é o nosso Jesus que está conosco. Fiel é o nosso Senhor, fiel é o nosso Salvador. E veja bem, meus irmãos, por aqueles jovens resistir firmes, ele agora vai ter o rei Nabucodonosor, ele vai ter que agora confessar diante de todos: não tem jeito não. Esse Deus que eles servem é o Deus que está acima de todo Deus. Nós não poderemos servir de outra forma a não ser como eles o servem. Veja bem no versículo de número 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão a Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Oh, meu jovem, quando você honra a Deus, quando você é luz, irmão Marcos, verdadeiramente, quando o seu exemplo aqui dentro é o mesmo exemplo lá na escola, quando o seu exemplo jovem é o mesmo aqui, é o mesmo lá fora, em meio a outras pessoas que não são crentes, quando o seu exemplo é o mesmo, você está louvando a Deus, e as pessoas vão ter que dizer, talvez nem mesmo para vocês, mas vão dizer, não, veja, nós chamamos ele para roubar, ele não quis ir. Nós chamamos ele para nós ir prostituir ali e ele não foi. Nós chamamos ele para usar algo ilícito aqui e ele não foi. Realmente esse é crente, realmente esse serve a Deus. Esse aí está diferente, porque eu já vi crentes que não que negam e que não desperdiçam a oportunidade que nós aqui estamos dando. Jovem, seja fiel a Deus. Igreja do Senhor, seja fiel a Deus. Pastor, mas se eu não fizer essa catrambagem aqui, se eu não entregar essa nota aqui com um excesso aqui, eu vou perder essa licitação, eu não vou conseguir mais vender. Meu irmão, que você volte a pagar o aluguel, mas que você entre nas portas do céu. Que você, e Deus não vai deixar isso acontecer, mas meu irmão, se for colocado você à prova, mesmo perdendo aqui, meu irmão, honre o nome de Deus, honre o nome dele, porque ele te colocará em lugares que você nunca nem mesmo imaginou estar. Os pratos que o inimigo oferece, irmãos, é para poder nos levar para longe da presença dele, mas aquilo que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior. A honra de Deus, irmão Rodrigo, para as nossas vidas é incomparável. Veja o que acontece aqui, o versículo que eu li para me começar e dar início. Então o rei, versículo 30, fez prosperar. É aqueles mesmos que era para estar cheirando fumaça, né? Não, veja bem. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Oh, glória a Deus. Aqui Deus honra também, meu irmão. Aqui Deus honra também nesta terra o crente fiel, viu? Não precisa se vender, não. Não precisa se dobrar diante daquilo que você acha que vai ser melhor, mas que está errado, não. A honra de Deus é muito maior do que a honra do mundo. Deus honra nesta terra também a sua vida. Viu? Você que é fiel nos caminhos do Senhor, não negocie a sua fé. Jovem, não desista dos caminhos do Senhor. Não, permaneça firme na presença dEle.
Nós temos aqui, meus irmãos, uma palavra lá no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João no capítulo de número 6, no versículo 67 ao 69. Depois de um discurso duro, irmã Francisca, que Jesus tinha dado, depois de muitos discípulos, e aí eu não estou falando dos apóstolos, mas estou falando de discípulos, seguidores, depois de muitos discípulos que já estavam acompanhando a Jesus há muito tempo, que estavam ali sendo alimentados por tudo que o Senhor estava fazendo, eles começam agora a abandonar a Jesus. Mas peraí, que palavra dura é essa? Que palavra difícil é essa? Não dá para seguir esse homem não, vamos embora. E veja bem agora o que Jesus vai perguntar. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Meu irmão, para onde nós iremos fora da presença do Senhor? Se nós renunciarmos à nossa fé, se nós rejeitarmos a nossa fé, meus irmãos, para onde que nós iremos? Faz uma recapitulação aí na sua mente. Quem era você antes de Jesus entrar na sua vida? Para onde iremos nós, irmãos, se somente Ele tem palavra de vida eterna? Se somente nele, meus irmãos, nós realmente somos alimentados? Para onde iremos nós? É a resposta que Pedro dá para ele: ô Senhor, para onde que nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Meu irmão, possa viver até no pouco, mas tendo a certeza da sua salvação. Viva, meu irmão, às vezes esperando e aguardando algum tempo a mais para que a vitória chegue, irmãos. Mas não neguem a sua fé, não deixe de servir ao Senhor Rei dos Reis. A vitória vem, irmãos, a honra vem. Na hora que passa a luta e a provação, Deus vai te honrar. As calúnias podem ter levantado contra a sua vida, mas ei, Deus não cochila. Deus te vê quando você levanta, Deus te vê quando você deita. Você não deve explicação para mais ninguém. Deus te conhece, Deus te honrará se fores fiel. Deus é Deus da sua vida, Deus é fiel, meus irmãos. Não saia da presença dEle. Para onde foi que Ele te chamou? Para onde que foi que Ele já te confirmou? E você procurando ainda a resposta, confirma a Deus. Ei, Ele te mandou sair? Ele te mandou largar? Ele te mandou deixar? Não, irmãos, Ele te disse: ei, continua caminhando, mas a promessa eu te dou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode o pai largar, pode a mãe deixar, pode o ministério, pode o que for não reconhecer, mas Deus te conhece, Deus te chamou, Deus te alistou, Deus te honrará. Glória a Deus. Nós viveremos, irmãos, assim como o texto aos Hebreus, capítulo de número 10, vamos lá recordar, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer mais confirmação de Deus, irmãos? Leia esse texto 10, 20, 30, 50 vezes, enquanto você quiser, mas grave ele nas tábuas do seu coração, na sua mente. Mas o justo viverá da fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, não abriram mão da sua fé. O justo, irmãos, vai viver da fé. Você crê em Deus, irmão? Você crê na transformação de Cristo Jesus na sua vida? Viva disso, meu irmão. Viva desta fé, porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós viveremos, irmãos, crendo no Senhor, fiel que nos chamou. Fiel é o que tem nos guardado. O Senhor Jesus esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não aconteceu nada a eles, meus irmãos. Nem roupa, nem cabelo, nada queimou.
Mas o nome de Jesus, o nome de Deus, foi glorificado na vida deles. E agora, meus irmãos, é colocado à prova. Hoje, amanhã, cada dia que nós abrimos os nossos olhos, nós somos colocados à prova. E aí? Vai recuar, irmão? Ou vai viver da fé? Vai recuar ou vai dar glória, honra ao nome de Jesus? Não, eu sou crente mesmo. Bata no peito, irmão, se tem alguma coisa para bater no peito é que você é crente, salvo, remido, lavado, transformado. Sou sim. Todas as vezes, irmãos, jovens, o mundo quer envergonhar, né? Fala, você é crente, né? Querendo te envergonhar. Responda para quem quer lhe envergonhar. Sim, eu sou, e a maior das minhas alegrias é ser crente. Eu sou crente, sim. Deixa envergonhado quem quer te envergonhar. Meu irmão, não abaixa a cabeça não quando tentarem colocar a sua fé em Deus em prova, não. Pelo contrário, estufa o peito e diz, eu sou, porque Ele me levantou, Ele me salvou, e sem Jesus eu não sou nada, e eu não vou abandonar Ele não. Vem ser feliz também. Convide-o. Melhor é estarmos, irmãos, até mesmo dentro de uma fornalha ardente, mas melhor é estarmos com Ele, viu? Melhor é estarmos com Ele, do que estarmos em mansões, palácios, estarmos na glória humana, mas sem o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que o Senhor coloca no meu coração, para transmitir ao coração da igreja. Seja fiel, continue crendo, viva da fé, espere sempre no Senhor. O Senhor tem visto, tem conhecido a sua necessidade, e tem entrado com providência. No nome de Jesus Cristo, você será vencedor cada dia mais. Vamos rompendo em fé, irmãos. Vamos seguindo, rompendo sempre em fé, crendo que o Senhor está no nosso amanhã, viu? O amanhã pertence a Ele, mas Ele está lá. Se nós chegarmos, irmãos, Jesus já está lá nos esperando. Amém? Meus irmãos, só lembrando, os avisos de